Faltam 238 dias para o ano 2000. Assunto que hoje em dia nenhuma escola pode deixar de lado, porque envolve a sobrevivência do nosso planeta. Você sabe muito bem do que se trata: meio ambiente. Esse é o nosso tema transversal de hoje. Segundo os parâmetros curriculares nacionais, a perspectiva ambiental consiste num modo de ver o mundo. E é nesse mundo que as interrelações e a interdependência dos diversos elementos que constituem e mantêm a vida se evidenciam. Portanto, a escola traduz essa perspectiva num trabalho vinculado a determinados princípios: dignidade do ser humano, participação, corresponsabilidade, solidariedade e equidade. Você conhece o problema: a exploração excessiva dos recursos naturais, o crescimento desordenado das cidades e das indústrias, a poluição do ar, da água e da terra. Tudo isso está ameaçando seriamente a vida no planeta. O homem produz mais lixo do que a terra pode suportar e ameaça o equilíbrio ecológico no mundo todo. E quem conversa conosco são as professoras Cláudia Aratangi e Silvia Pompeia. E também vamos contar com a participação das professoras convidadas, Maria Celi Chaves Vasconcelos e Marilene de Sá Cadei. Você continua com a gente com os parâmetros curriculares nacionais. Hoje conversando sobre meio ambiente. Tudo começou quando apareceram os primeiros movimentos organizados de defesa do meio ambiente. Esses grupos se multiplicaram pelo mundo, principalmente a partir dos anos 60. Afinal, a questão do meio ambiente é uma questão internacional, pois o que acontece ao meio ambiente de um país pode ter consequências em outro. Por tudo isso, a questão ambiental já faz parte do cotidiano das crianças brasileiras. A energia nuclear, as enchentes, os agrotóxicos, a poluição do ar. Tudo isso aparece na TV, na conversa dos pais, nos trabalhos da escola. E existe um consenso no mundo inteiro de que o primeiro lugar para enfrentar o desafio ambiental é aqui, na escola. Afinal, o planeta não terá remédio sem educação. Professores, a realidade da escola pública também é muito dura, né? Como é que você pode despertar na criança essa preservação se a criança mora em palafitas, mora em favelas, mora em situações tão degradantes? A situação degradante, a situação de dificuldade, é exatamente o tipo da situação que a escola devia se preocupar. E isso faz parte, é uma das coisas mais importantes quando a gente fala em tema transversal meio ambiente. A escola é uma instituição pública, em geral, e é a instituição talvez mais próxima da comunidade
que pode ajudar a comunidade a resolver seus problemas. Então, uma das coisas interessantes é você estar trabalhando dentro da realidade, a partir da realidade vivida pela criança. Essa comunidade precisa viver nessa situação, ela pode fazer alguma coisa para superar essa situação. Não só a comunidade, mas a escola pode ajudar de alguma forma. A escola tem conhecimentos de modos de fazer, de por que aquela situação está assim, que pode ajudar. É isso que o professor tem que pensar e é disso que se trata. Cláudia. Eu acho que essa ideia de que educação ambiental é algo que diz respeito ao que está distante, ao que é verde, essa ideia restrita, ela não colabora na formação para a cidadania. A educação proposta pelo tema transversal, enfim, pelos parâmetros, é de uma educação para a cidadania. E a cidadania está aí no cotidiano da criança, da escola. Então, tem que realmente é por aí, por essas questões, que tem que começar o trabalho com a educação ambiental. As questões ambientais afetam o nosso dia a dia. E na sua época de escola, essas questões eram discutidas em sala de aula? Na minha escola, tratada a questão do meio ambiente como uma coisa bastante importante para essa coisa de preservação e tudo mais. Aqui no colégio também, até por estar no meio, né, da Mata Atlântica, a gente tem bastante contato e tenta ao máximo também preservar. A abordagem, né, era muito pequena, se falava quase que nada. Ninguém falava direito sobre isso. Eu acho que hoje em dia está bem melhor. Era tratado com parcialidade, não tinha muito comentário sobre o meio ambiente. Eu vejo que era diferente do que é agora, né? Tinha uma valorização maior na parte tanto de escola, né, no que diz respeito ao ensino nas escolas e até por parte de conceito do próprio povo como um todo, e empresários, de um modo geral. A questão era tratada com seriedade, né? Fazia-se trabalhos para a preservação do meio ambiente. Na minha época, o meio ambiente ele era mais valorizado, as pessoas tinham mais respeito pelo meio ambiente. Infelizmente, não era dada a devida atenção que deveria ser dada naquela época. Eu não me lembro de haver uma campanha muito intensa, não. Na época não havia. Também eu acho que o nível de destruição do meio ambiente era menor. É de uma forma mais simplificada, porque não tinha tanta poluição conforme nós temos hoje, né? A questão do meio ambiente ainda não era dado tanta ênfase assim, então quase não se ouvia falar em meio ambiente, em devastação da natureza. Nada disso. Eles não tratam muito do meio ambiente, não. Eles nem esquentam a cabeça. No dia a dia, assim, eu tento preservar o mais que eu posso a Mata Atlântica. Aqui no colégio mesmo já teve uma tentativa de reciclar a lata. Se cada um jogasse essa lata, esse papel, no chão, assim, tipo, além de a rua, além de tudo ficar mais limpo, isso ia interferir bastante para o meio ambiente não ir acabando. A maneira que eu contribuo é tentando não poluir o meio ambiente, né? Não sujando as ruas, os mares, as praias. A começar da minha própria ação diária, né? Preservar o que eu tenho vivo no meu quintal. Quando eu vejo um vazamento de petróleo em Angra, um vazamento de petróleo na Baía de Guanabara, eu acho que a gente tem que se pronunciar, fazer protestos e levar a nossa indignação quando isso acontece. É muito difícil você interferir ou participar sendo um cidadão comum. Não usar produtos que vão poluir o ar. Falta conscientização do povo. Nem esquenta a cabeça. Se o povo não colaborar, automaticamente o nosso planeta vai entrar no caos, né? Infelizmente. Vamos agora no telefonema de Minas Gerais. Sandra Mara Machado, da Escola Municipal João Alves de Paiva, de Planura, Minas Gerais. Em nossa escola, temos muitos alunos cujos pais vivem exclusivamente da pesca. É por isso, não respeita a época da desova, para que os peixes possam se reproduzir. Pois a necessidade de sobrevivência fala mais forte do que a necessidade de conservar o ambiente.
Como trabalhar essa questão ambiental com os alunos? Olha, a gente tem estado muito em contato com realidades desse tipo, trabalhando com o meio ambiente, com a educação ambiental, em vários lugares em que a natureza, há populações tradicionais, populações que vivem da natureza. Então, existe um aparente conflito entre a questão da preservação ambiental, da conservação e a sobrevivência das pessoas, né? Eu acho que uma sociedade que não tem alternativas para a sobrevivência de uma comunidade, de uma família, não pode exigir que essa família atue de uma maneira preservacionista se a própria vida das pessoas, a saúde né, dos seus filhos está em questão. O que a gente precisa se perguntar é o seguinte: não há alternativas? Porque quando você pesca na desova, você compromete o futuro. O ano que vem, a própria família que depende da pesca não vai ter mais tanta pesca. O pescador sabe disso. Em geral, quando ele não está pressionado por uma condição econômica injusta, ele mesmo tem na tradição dele de não pescar na desova. Né? Existe tradição indígena, existe tradição de vários tipos que diz que na época da reprodução não se caça, não se pesca. Por quê? Porque a lógica é que vai prejudicar a própria futura pesca, a própria futura caça. Agora, se a professora está com a família assim, a solidariedade primeiro é o seguinte: é a vida, né? A vida das crianças, a vida. Agora, qual é essa situação? Por quê? O que está por trás? Quais são as outras alternativas? Isso não é para ela estar trazendo uma solução, mas ela está trabalhando isso com as crianças, com as famílias, quem sabe até com o poder público local, que deveria estar ajudando a trazer alguma solução para isso. E aí sim, né, você preserva se há alguma alternativa. Afinal, de que forma a escola pode ampliar a ação de cada um a partir do seu próprio cotidiano em relação ao meio ambiente? Quer ver como a educação ambiental pode fazer parte do cotidiano das crianças na escola? Olha só. Participando do serviço de limpeza, debatendo a qualidade da alimentação, a importância da água consumida na escola, e a importância de evitar o desperdício. Ela estava aqui comentando a questão da água que existe no currículo, né? E, na verdade, é totalmente descontextualizada. Né? A escola, se ela trabalhar com a questão do ciclo da água de uma maneira ligada ao ambiente, e não simplesmente como uma definição, água ciclo da água evaporação, blá, blá, blá. Mas está falando de como esse ciclo ocorre e quais são as consequências das interferências nesse ciclo, de onde está a água, e não simplesmente de tratar a água como uma substância e uma definição. Isso também não só vai ajudar a ter uma compreensão maior, mas também nessa questão da atitude. Também você vai estar formando a criança para pensar nessa ocupação aí das margens dos rios, ela entendendo, ela enquanto um cidadão que um dia vai morar, que um dia vai construir, que um dia ela vai estar entendendo isso. Não só pressionar a instituição, mas compreender, ter essa compreensão do que é, qual é esse problema, né? Por conta desse, o que é a influência da informação do ciclo da água, para entender o problema, não fazer uma coisa descontextualizada. Elas estavam comentando aqui sobre a mata da Tijuca, né? A professora Marilene quer complementar? Quero sim. O que eu estava conversando com a Cláudia e a Silvia, né, durante o vídeo, era que aqui no Rio de Janeiro nós temos um exemplo bem claro dessa situação, que é a Floresta da Tijuca. Hoje, a Floresta da Tijuca, que é um dos cartões postais, um dos locais mais visitados do Rio de Janeiro, ela existe em função de um problema ambiental do século passado. A região era toda de cafezais, eram fazendas, houve um grande desmatamento nos rios, a mata ciliar acabou, as nascentes ficaram a descoberto e começaram as secas. A falta d'água começou a
acontecia muito, de uma forma muito intensa, e o único jeito foi realmente desapropriar e replantar para salvar, né, um pouco da água. Uma pena que agora ela sai limpa lá da floresta, mas foi sendo poluída à medida que desce as encostas. Mas pelo menos foi uma solução. Recuperar, né? Claro. Questões ambientais e escola. Vamos conhecer exemplos concretos do trabalho das escolas em educação ambiental. Aqui a gente tem mais um exemplo de educação ambiental na escola. Nesta roda, esses alunos vão discutir sobre recursos naturais e reciclagem. Gente, vocês já pararam para pensar de onde vêm as coisas que estão assim, os materiais? Por exemplo, a cadeira. Quando a criança trabalha pelo meio ambiente na própria escola, sua visão de mundo, sua atitude e seus valores se transformam. Não é à toa que todos apostam na educação ambiental como a melhor maneira de ajudar todo mundo a valorizar a vida de todos. Você vai conhecer agora um bom exemplo de atuação concreta em educação ambiental. Na creche da USP, eles estão fazendo um trabalho com o lixo. Quem que vai mexer o lixo lá? A Priscila vai mexer o lixo pra gente. Vai, joga, isso. Joga lá no meio. Vai, joga. Isso. Toda criança sabe o que é o lixo. O que elas aprendem com um trabalho como esse é que o lixo pode ser reaproveitado, reciclado e que muito do que existe no lixo é fruto do desperdício. Reciclar, reaproveitar e evitar o desperdício são formas objetivas de se defender o meio ambiente. Temos agora um telefonema de Minas Gerais. A nossa pergunta é a seguinte: qual é o papel da escola na formação de cidadãos para que atue de forma correta ou de forma responsável com o meio ambiente e como trabalhar essa questão no primeiro ciclo, nas primeiras 4 séries? Uma coisa interessante, você tem certos ambientes, por exemplo, quando vou falar num caso que eu conheço, o metrô de São Paulo. O metrô de São Paulo é frequentado por absolutamente as mesmas pessoas que frequentam a Praça da Sé, ou que frequentam as ruas em geral. Na Praça da Sé, enfim, não a praça coitada, mas enfim, nas ruas em geral, você encontra muito lixo, muita coisa, muita confusão. No metrô, tudo um brinco. As mesmíssimas pessoas frequentam ali. E está limpo, o chão está limpo, as pessoas estão bem, coisa e tal. Não existe um banco riscado, não existe uma parede pichada, não existe uma torneira quebrada, está tudo nos trincos. O que acontece? O que acontece? Então, é uma coisa muito importante a gente saber. As pessoas tratam como elas são tratadas. Ou seja, no metrô existe uma preocupação muito grande, uma assistência sempre, está sempre tudo muito limpo, muito cuidado. O ambiente é cuidado. As pessoas sentam, chegam, já se comportam diferente, porque elas estão sendo tratadas de uma maneira com dignidade. Então, se uma escola trata as crianças com muita civilidade, a escola, os professores se tratam com muita, de uma maneira democrática, cidadã, se a escola tem o hábito de ouvir a comunidade, de trabalhar as questões que estão afligindo a comunidade, isso a criança vai formar muito por isso. Assim como a gente também aprende muito mais com aquilo que o pai e a mãe faz do que com aquilo que eles dizem, tá certo? Então, se de um lado tem todo isso que a Cláudia estava falando, sobre como que você vai ensinando, criando hábitos na criança, o comportamento da escola com a criança vai criar isso. Mas hoje nós ficamos por aqui. Agradecemos a presença das professoras Cláudia Aratangi e Silvia Pompeia e também a participação das professoras convidadas Maria Celi Chaves Vasconcelos e Marilene de Sá Cadei. Nos encontramos no próximo programa. Até lá.
Assista agora a mais uma atração do SBT. Classificação livre.